E recentemente também o André Sanches, né, ele deu uma entrevista ao SBT e ele declarou o seguinte, tá, aspas para o André Sanches, né, se o Corinthians continuar, se o Mário voltar, o Corinthians vira um Cruzeiro, né, foram as palavras do André Sanches em entrevista ao SBT. Foi uma declaração forte do André Sanches, a gente sabe que no ambiente político provocações, até metafóricas, fazem parte, mas, pelo menos na minha opinião, foi uma frase forte aí do André Sanches. Você tem algo para responder em relação ao Andrés nessa frase? Afinal de contas, quem é o presidente do Corinthians? Agora ele pediu licença, mas foi ele essa última gestão, né, Mário? Olha, realmente é difícil saber em qual Andrés se acreditar. Ele queria que eu fosse candidato a presidente na sucessão dele. É evidente que eu disse para ele que a parceria política nossa tinha terminado. Quando ele ganhou as eleições, essa que ele exerce, ele queria que eu fosse o diretor de futebol dele. Eu disse que a parceria nossa tinha terminado. Depois ele me chamou, queria que eu assumisse a presidência do conselho. E eu, da mesma forma, falei isso para ele. Então, é difícil porque ele é muito vulnerável nas coisas que ele pensa, naquilo que ele fala. Mas eu digo assim, caso eu vença, nós vamos ver se o time vai virar um Cruzeiro. Eu acho que ele vai deixar o Corinthians quase no ponto do Cruzeiro. Vamos ver, o futuro vai dizer se a frase dele está certa ou errada. No dia que você fez aquela coletiva de imprensa para oficializar a sua candidatura, né, uma das minhas perguntas foi um pouco sobre o futebol profissional, né, como que seria no seu primeiro ano de gestão, né? Na época até estava aquela polêmica em relação ao Tevez, porque ele tinha dado uma entrevista para uma rádio na Argentina, dizendo que queria encerrar a carreira no Corinthians, aí você sabe, né? Nas redes sociais os corintianos ficaram malucos com essa declaração do Tevez, e eu aproveitei isso e te perguntei, né, como é que seria, se você contrataria o Tevez ou não, caso fosse presidente e tal, e eu quero te perguntar sobre isso, né, não sobre o Tevez, mas sobre as possíveis contratações do Corinthians, né, pergunta que fiz também para o Augusto Melo. É possível o Corinthians montar um time forte dentro de campo, competitivo para ser campeão dos títulos que disputar e, ao mesmo tempo, simultaneamente reduzir as dívidas que são enormes no clube? Isso é possível? Ou o corintiano vai ter que ter a consciência de que, primeiro, a gente vai ter que ter alguns times medianos para depois a gente voltar a times fortes com a dívida um pouco menor? Bom, em primeiro lugar, segundo eu sei, me parece que o grupo de jogadores profissionais parece que bate no número de 90. Então, primeiro nós vamos ter que equacionar isso. Então, primeiro, a equipe técnica vai dizer desse lote quem fica e quem não fica. E daí nós vamos ter que equacionar os que não ficam, tentar negociar aqueles que a comissão técnica querem e pondo esses no negócio, ou seja, fazer tudo para cortar gastos e diminuir gastos na vinda de outros. Primeira coisa. Segunda coisa, o Corinthians tem uma dívida de 1 bilhão. 1 bilhão. O Corinthians não pagou salário de outubro. A coisa o corintiano, mesmo o que está dentro do parque, ele não acordou ainda para o tamanho do problema que o clube tem.
O futebol, ele tem causa e efeito. O Corinthians viveu esses 50 anos só pensando nos efeitos. Quais são os efeitos do futebol? É ter um time, um centroavante, um goleiro, é ganhar um título. Perfeito. E quais são as causas disso? É gestão. O que é gestão? É você ter um caixa saneado, um clube estruturado, uma administração profissional, um clube saudável. Se você não tem a causa, gestão, você não vai ter os efeitos que você quer. Então, nós temos que parar, primeiro, cuidar das causas, que os efeitos virão com naturalidade e normalmente. Veja, nós não temos como pagar os salários de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Todos os contratos de receitas do clube estão firmados até depois de 2023. Bom, então vamos por partes. Ao mesmo tempo, nós vamos começar a sanear as finanças, cortar gorduras, que temos muita gordura para cortar, através de uma auditoria, e, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar em outra ponta, trazendo dinheiro novo. No primeiro ano, nós vamos montar um time que tenha a cara do Corinthians, a tradição do clube e as glórias do clube. E vamos pondo neste time qualidade técnica de tempo em tempo. De pouco em pouco você compra um de qualidade técnica alta, depois você compra outro. Mais ou menos o que foi feito, Tebas, em 2008, 2009. Cada 2, 3 meses comprava um, põe aqui. É dessa forma que está para ser feito e dessa forma que será feito. Veja, nenhum jogador, caso vençamos, será contratado sem solicitação expressa da comissão técnica.